Concluindo a nossa parte 2 do nosso curso, cujo objetivo dessa parte é lhe dar informações técnicas das partes constituintes de um sistema de abastecimento de água. Falamos lá desde o manancial, a captação, a adutora, tratamento, e agora vamos falar da reservação e da distribuição. A reservação é uma das partes fundamentais do processo de industrialização da água bruta. A sua capacidade instalada viabiliza a utilização de horários de funcionamento com energia em preços menores, assim como possibilita o balanceamento da distribuição de água para o consumo. Os reservatórios possuem diversas formas e funções. Então, aqui eu tenho um reservatório abastecendo uma cidade. Aqui a sua linha de perda de carga estático seria a pressão aqui numa desses cavaletes quando não houvesse fluxo e apenas com a pressão do reservatório. Então esse aqui nós denominamos de reservatório de montante. Podemos ter ainda um booster ou abastecendo diretamente na rede, e quando cessa o consumo nessa rede, todo o volume excedente vai para um reservatório de jusante. Então aqui nós temos um reservatório de jusante. Então nós temos um reservatório de montante, reservatório de jusante, e ambos no mesmo sistema. Então tem um reservatório de montante abastecendo uma rede de distribuição. Esse reservatório de jusante está abaixo do reservatório montante, obviamente, e que recebe o excesso do volume que não foi consumido aqui na rede de distribuição e o retorna em momento programado para o seu abastecimento. O volume do reservatório de distribuição é muito importante. É de fundamental importância termos um volume de reservação proporcional ao consumo, pois o reservatório que irá compensar a demanda nos horários de pico de consumo e nos horários de parada do sistema para a economia de energia. Nós temos um horário que varia das 7 às 9 da noite, chamado horário orossazonal, onde é de vital importância que nós paramos a unidade de produção. Se nós temos reservatório suficiente, nós teremos aí grande economia de energia. O volume mínimo de reservação é calculado, deve ter um volume, no mínimo, igual a 1/3 do volume de consumo diário. Então, esse meu volume de consumo diário, ele é calculado multiplicando a população usuária pelo consumo per capita. Assim, eu tenho, por exemplo, uma população de 20 mil habitantes, admitindo um consumo per capita com valor médio de 150 litros por habitante dia, ou seja, cada habitante vai consumir em média 150 litros, nós teremos aí um consumo diário de 20 mil habitantes vezes 150 litros por habitante dia, teremos aí então um resultado de 3 milhões de litros por dia. Nesta condição, o meu volume mínimo necessário de reservação seria o consumo diário dividido por 3, ou seja, 1 milhão de litros, e convertido em metros cúbicos daria 1.000 metros cúbicos. Então é importante que o operador do sistema avalie essas condições e avalie se o sistema está com a sua reservação adequada ao consumo diário e possibilita fazer as paradas necessárias. Nesse volume de reservatório não inclui reservatório de lavagem de filtros. Em algumas unidades eu tenho alguns reservatórios elevados que são destinados exclusivamente para a lavagem dos filtros. Então esse aqui nós estamos tratando apenas de reservatório de distribuição. Reservatório tanque de contato. Quando a água sai da estação de tratamento, que eu faço a cloração, eu tenho que ter um tempo de contato mínimo de 30 minutos para que haja realmente a absorção do produto químico e haja a eficiência do cloro.
esse reservatório também não é um reservatório de distribuição, assim como o poço de sucção não é um reservatório de distribuição. Então aqui nós temos um reservatório apoiado, nós temos ainda o reservatório semi-enterrado, nós temos os reservatórios elevados. Os tanques de equilíbrio, que são os tanques que são colocados logo após a estação de tratamento, eles têm a função de fazer com que a água dos filtros não desça a um determinado limite e não seque o filtro, fazendo com que o leito filtrante sempre fica com uma quantidade de água. Então, esses tanques de equilíbrio hoje, de uma forma errada, são transformados em tanque de contato. A maioria das estações de tratamento não tem esse tanque de contato. Aqui nós temos o tanque de equilíbrio, cuja função é manter um nível do filtro, sempre com água acima do seu leito filtrante. Elevatório de água tratada. As elevatórias de água tratada são partes integrantes das zetas que estão localizadas em ponto topográfico ajusante do centro de distribuição. Então eu tenho na minha estação as nossas elevatórias de água tratada, e já tratamos desse assunto em aulas anteriores. Subadutora de água tratada, essas linhas transportam água tratada até os centros de distribuição. Então, alguns colocam como adutora de água tratada, outros subadutora de água tratada, não importa a nomenclatura. Elas levam água tratada até os centros de distribuição. A rede de distribuição. As redes de distribuição constituem uma malha de tubos de diferente diâmetro e são derivadas dos anéis de distribuição, das quais derivam os ramais domiciliares. As redes atendem de forma diferenciada os setores nas zonas altas, médias e baixas. E para cada situação, deve-se ter o mesmo regime de distribuição com característica de pressão e vazão em função da demanda. O ideal é que eu tivesse em cada ponto de rede sempre vazão e pressão constante. Aqui eu tenho um exemplo de uma rede ramificada. O que é uma rede ramificada? É uma rede onde eu tenho uma linha mestra, uma linha principal, e desta linha é derivado redes ramificadas. E temos ainda a rede em anéis. O que é a rede em anéis? Eu tenho um reservatório e ele entra num anel de distribuição, e dele é derivado as redes secundárias. Este é o sistema mais eficiente para a distribuição de água nas cidades. Ocorre que, devido ao crescimento das redes, devido ao crescimento da cidade de forma desordenada, prevalece hoje o que nós chamamos de rede ramificada. O crescimento também das redes de distribuição implicou que as pressões não são suficientes nas extremidades das redes. Então, são necessários colocar os boosters. Os boosters, ou recuperadores de pressão na rede de distribuição, são arranjos decorrentes de crescimento da malha de distribuição, extra planejamento de projeto, e devem ser construídos com integração ao urbanismo e totalmente automatizados. Então, aqui nós temos o exemplo de um booster. Aqui embaixo está passando a minha rede de distribuição. Eu tenho um tubo ligando a sucção da bomba, que vai recalcar e devolver com pressão na tubulação. Aqui eu tenho uma válvula de bloqueio ou um seccionamento total do tubo. Então, esse booster ele vai conferir pressão na rede, sendo que nesse ponto aqui, por exemplo, eu cheguei com uma pressão de 1 MCA, eu vou sair aqui com uma pressão projetada de 10, 20, 30 MCA, conforme o projeto requer nessa região. Isso aqui é um projeto que está sendo desenvolvido na região de Camboriú. O importante é que o meu booster tem isolamento acústico para ele não incomodar a vizinhança, ele seja operado por inversor de frequência
e que ele tenha um sistema de telemetria. O que significa inversor de frequência do booster? Quando essa bomba está funcionando, ela está bombeando direto na rede. Ocorre que existem comportamentos diferenciados de consumo. Tem um dia muito quente, um dia frio. No dia frio, a operação da bomba está bombeando como num dia normal, e aí cessa o consumo. Cessando o consumo, a pressão eleva. Elevando a pressão, se eu não tiver nenhum controle, eu vou causar o rompimento da minha rede. Então, o que é feito? É instalado no painel um inversor de frequência. Como funciona o inversor de frequência? Ele é associado a um dispositivo de sensor de pressão que é colocado na linha de recalque. Esse sensor de pressão vê a pressão subir, ele está programado para um determinado limite de pressão. Quando chega naquele limite, entra o inversor de frequência, mudando a frequência e, consequentemente, reduzindo a velocidade dessa bomba. Quando eu reduzo a velocidade da bomba, eu reduzo pressão e reduzo vazão. Isso aí é programado no próprio inversor, que se depois de algum tempo permanecer esta mesma condição, a bomba começa a adormecer, ela para e espera um tempo, é programado esse tempo, 1, 2, 3 horas, ela volta a funcionar. Se as condições estiverem mantidas, ela desliga. Se as condições de pressão foram diferentes, ela continua bombeando na rede e aí abastecendo as unidades residenciais. Então, o inversor de frequência tem função importantíssima nas unidades onde possuem booster recalcando direto na rede, sob pena de elevação de pressão prejudiciais para aumentar vazamentos ou rompimento de rede. E também o sistema de telemetria, porque se eu estou confiando no booster, se eu estou confiando que ele que vai fazer o abastecimento da rede, eu tenho que ter sempre contato com essa informação que ele está funcionando. Então eu devo ter um sistema de telemetria que vai me mandar constantemente para a central de controle uma informação que ele está operando, está funcionando. Porque se houver uma parada, eu tenho que rapidamente deslocar uma equipe técnica para fazer a sua manutenção. Então, esses 3 itens são fundamentais quando são instalados booster: o isolamento acústico, o inversor de frequência e o sistema de telemetria. Aqui é um booster instalado no Jardim, está ali em Cuiabá, diferente de um booster instalado aqui em Camboriú. Isso aqui foi feito numa época onde não se preocupava com paisagismo, não se preocupava com ruído, e aí está aí até hoje. Ligações domiciliares. Outro item importante do nosso serviço de abastecimento de água são as ligações domiciliares. As ligações domiciliares, elas podem ser medidas ou não medidas. Esta é uma ligação não medida. Uma ligação cujo cavalete está lá no meio do campo, não tem hidrômetro e não tem nenhum controle. As minhas ligações domiciliares, ela deve dispor sempre do hidrômetro, porque com o hidrômetro é possível haver controle exato do volume consumido. Aqui, por exemplo, eu tenho um consumo registrado de 3.534,85 metros cúbicos. O número vermelho indica fração de metro cúbico, centésimo de litros e dezenas de litros, permitindo que eu faça medições ou verificações sem usar muito volume de água quando eu estou fazendo pesquisas de vazamento. Quando o cidadão não tem medição, o consumo, o desperdício é natural. Isso aí porque
muitas das vezes ele não tem culpa, porque a conta dele é sempre constante e ele só vai mexer no seu sistema quando o bolso falar mais alto. Perdas. Perdas é um assunto também que envolve o nosso sistema de abastecimento de água. Nós temos dois tipos de perda. A perda real, quando o volume produzido é desperdiçado durante o processo de distribuição. Então eu tenho uma produção. O que é a produção? É toda a água que chegou na minha estação de tratamento, reduzida das águas de serviço, que são águas que eu uso para fazer limpeza na estação, a água que eu uso para lavar filtros, deduzido essas águas, o resultado é o volume produzido. E o volume que eu coloco na distribuição. Então, a perda real ocorre por meio de vazamentos nas unidades do serviço de abastecimento de água. Pode ser vazamentos e, normalmente, esses vazamentos, eles podem ser não visíveis, possui baixa vazão, não aflora e não é detectável por métodos acústicos de pesquisa. Então, a única solução para me reduzir esses vazamentos não visíveis, antigamente o pessoal chamava de vazamentos invisíveis, na verdade é vazamentos não visíveis, é reduzir a pressão na rede. Os vazamentos não visíveis, não aflorantes. Então, eu tenho vazamentos não aflorantes, mas detectável por métodos acústicos de pesquisa. Aí eu tenho que fazer aumentar a pesquisa de vazamentos. E tenho vazamentos visíveis, aflorantes ou nos cavaletes e nos extravasamentos de reservatórios. Aí, nesse caso, eu tenho que reduzir pressão na rede e controlar o nível dos reservatórios. Esse controle do nível dos reservatórios, nós vamos falar a posteriori com o sistema de automação. Então, as perdas, nós temos as perdas reais, com esses vazamentos não visíveis, que não aflora e não é detectável, e o vazamento não visível, que não aflora, mas é detectável, e os vazamentos que afloram. E temos ainda que, para calcular esse vazamento, essas perdas reais, eu tenho que pegar meu volume produzido, deduzir do volume que eu distribuí, dividir pelo volume produzido, vezes 100, dá o resultado em percentual de perdas reais. Nós temos as perdas aparentes. O que é perda aparente? É quando a água distribuída não é cobrada, seja por problemas técnicos na vendição ou fraude do consumidor. Aí já é uma questão de financeiro, é uma questão de faturamento. Então, eu tenho aqui um cavalete que eu faço cobrança da água com volume estimado. Normalmente eu estimo por tamanho da residência, que não é uma realidade, ou seja, uma residência humilde, pequena, pode consumir igual ou maior do que uma mansão. Não está condicionado a área para o consumo. Hidrômetros muito velhos. Eu tenho hidrômetros aí muito antigos que já tem um erro de medição que provoca perdas de volume medido. E fraude por conta do usuário. As fraudes no hidrômetro são muito comuns. No âmbito da macromedição, as ações adequadas são a instalação adequada de macromedidores e a calibração dos medidores de vazão. Então, não tenho como falar em água distribuída se eu não tenho como medir a minha vazão. Então, eu tenho que instalar macromedidores nas minhas unidades de distribuição. Na área comercial, as ações incluem o controle de ligações inativas e clandestinas. Eu tenho que manter um controle efetivo das ligações inativas. E no que concerne a micromedição, as ações abrangem a instalação adequada e a substituição periódica de hidrômetros. Nós temos a vida útil do hidrômetro fornecida pelo fabricante, que está na ordem de 5 anos, e não adianta querer apelar, fazer a operação com um hidrômetro de 10 anos, que nós vamos ter prejuízos. A perda aparente, que é o que nos interessa mais no nosso sistema, é a relação do volume distribuído
menos o volume faturado. O volume faturado eu obtenho no setor comercial por meio da relação das leituras dos hidrômetros e das medidas estimadas, e o volume distribuído pela macromedição, dividido pelo volume distribuído vezes 100, dará a perda aparente em percentual. No Brasil, conforme dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, SNIS, de toda a água coletada e tratada em 2015, nós estamos aqui falando um número bem antigo, cerca de 37,5% foi perdida, seja com ligações clandestinas, vazamentos, roubos, falta de medição incorreta no consumo. Então, isso aí significa 6,53 bilhões de metros cúbicos de água tratada que foi jogada no ralo, não foi faturado pelas empresas. E isso aí totaliza uma perda financeira de 8 bilhões por ano. É um número muito significativo e que nós temos que combater essas perdas. As consequências são, principalmente, a redução do faturamento e o aumento dos custos com energia e produtos químicos e pessoal. A minha energia, eu gasto mais energia funcionando mais tempo o sistema, gasto mais produtos de energia funcionando mais tempo o sistema, e pessoal pagando hora extra ou não, operando mais tempo o sistema. Então, tudo isso significa perda de dinheiro, nosso dinheiro vai para o ralo, nosso dinheiro vai voar, como consequência de não administrarmos as perdas. Para resolver o problema de perdas, o sistema simples é as pesquisas de vazamento não visíveis. Os vazamentos visíveis, eles são informados pela população. Os não visíveis, esses sim, são prejudiciais. Então, uma forma de buscar esses vazamentos não visíveis são hastes de escuta. São uma pequena haste que é colocado na superfície e essa haste de escuta é utilizada para auxiliar o geofone mecânico ou o geofone eletrônico na caça de vazamentos no pé do cavalete, no ramal, na válvula, na ventosa, no hidrante, torneira ou nos adaptadores da mangueira de PAD e ligações clandestinas de água. Então, essa haste de escuta é muito simples, é muito barata e justifica a sua aplicação. Temos ainda o geofone eletrônico, também de baixo dificuldade de utilização, e o geofone mecânico, o geofone manual, que já tem que ter um certo treinamento acústico para descobrir os vazamentos. Mas nenhum desses três aqui demora mais tempo para ser introduzido no sistema e ser um auxiliar na pesquisa de vazamentos.